Após a entrada abrupta de Melinda no salão, Arya rapidamente tira a camisa e entrega para Kana, para que ela limpe os machucados de Melinda. Elas vão para o banheiro, enquanto ele fica esperando na porta, pensando que talvez Nico tenha machucado ela, quando recebe uma mensagem de Myrna, dizendo para ele aguentar firme, mesmo que as pessoas sejam ruins, ainda existem pessoas que acreditam nele. A mensagem deixa Arya comovido, e ele se lembra de como Myrna era gentil. Os dois têm uma conversa agradável, onde ela revela que ela e mais algumas pessoas estavam tentando derrubar o vídeo, e ele conclui que eles é que estavam por trás do perfil defendendo ele e Kana. Ele então começa a contar as boas pessoas em sua vida, enquanto pensa que a lista está só aumentando, e que o mundo não é assim tão amargo. No banheiro, as garotas usam maquiagem para cobrir os machucados. Kana pergunta se isso já aconteceu antes, e Melinda diz que nunca. Ela explica que viu Nico falando com uma garota que estava chorando, e que perguntou sem nenhuma pretensão quem era a garota. Do lado de fora, Arya pergunta se Nico apenas levantou a mão para ela e se ela quer que ele converse com Nico, mas Melinda diz que não, e que Nico está furioso, acusando ela de ter arruinado a vida dele com a gravidez. E quando a mãe dele a viu, a mulher somente disse para ela se limpar no banheiro, e para que não fosse vista chorando, porém, ela não conseguiria não chorar. Comovida, Kana consola Melinda, e pede para ela ser paciente e forte durante a recepção, e que depois disso, eles poderiam resolver tudo, e isso comove Melinda. De repente a porta é aberta por Nico, que chama Melinda para a cerimônia, a chamando de vadia. Furioso, Arya diz para ele não falar assim com a esposa, porém Melinda o segura. No fim, Melinda escolhe continuar com o casamento e no caminho de volta para casa, Arya pensa que Melinda arruinou a vida de Kana, e mesmo assim Kana a ajudou, e se considera sortudo por ter Kana com ele. Enquanto isso, Kana pensava que Arya tinha boas intenções, mas que estava irritada e não sabia o porquê. Arya nota que ela estava irritada e agarra sua mão. É aí que começa uma cena cômica, onde Kana pergunta por que ele segurou a mão de Melinda, e ele pergunta se ela estava com ciúmes, o que só a deixa mais nervosa. Ele então a abraça, enquanto se desculpa, e a agradece por ser sincera, mesmo com raiva. Kana continua a negar que estava com raiva, e provoca Arya dizendo que Nico estava bonito, mas ele só ri mais dela. A conversa termina com ela o perseguindo na rua, gritando que iria costurar a boca dele. De volta em casa, Kana estava exausta e Arya aproveita para roubar mais um beijo, apesar de Kana dizer que estava suada. Em seguida, ele diz que a ama e as coisas começam a evoluir, enquanto ele levanta o vestido dela, mas ela o interrompe gritando que precisaria de pílulas do dia seguinte, e o manda ir comprar algumas. Porém, ele precisaria esperar que os irmãos dele dormissem primeiro, o que a deixa confusa, porque os irmãos dele não estavam ali. Sem entender que ele estava falando de outra coisa, que assim que deitou, ele pôde se levantar. Sozinha, ela descobre que a mãe tentou ligar para ela, e se lembra de a mãe revelando que ela não era mais virgem, o que causa um sentimento ruim dentro dela, e ela decide que era melhor dormir. Quando finalmente chega em casa, Arya a encontra dormindo, mas de forma gentil, ele a abraça, e ela acorda para dormir agarrada com ele. No dia seguinte, Arya já havia saído, e ela verifica as pílulas que eram bem caras, o que faz ela pensar que até não engravidar custava dinheiro, e se prepara para lavar as roupas da mãe de Arya. Depois disso, ela sai à procura de emprego, e imagina se conseguiria ganhar dinheiro como guia turística. Portanto, ela segue até uma agência, pensando que desde que conhecesse a Arya, não seria necessário ter se formado no ensino médio. Na porta da agência, ela é surpreendida por uma mulher, e pergunta a ela sobre a vaga de guia. Porém, a mulher pergunta se ela estava no ensino fundamental, e Kana responde que não terminou o ensino médio. Nesse momento, um homem sai da agência querendo saber o que estava acontecendo, e Kana explica que não consegue pagar a escola, o que faz o casal se entreolhar. Mas Kim decide dar um período de teste de 3 meses, calando a boca do homem, enquanto pede a Kana para trazer seu boletim. Em seguida, ela explica que os guias ganham quando são requisitados, sendo pagos pelos clientes. Isso deixa Kana feliz, porque com o horário flexível ela poderia procurar por outros trabalhos. Depois disso, ela pensa que poderia vender milhos nos pontos turísticos, e calcula quanto custaria abrir o negócio. Quando, de repente, ela é surpreendida pelo pai e o leva para sua casa. Lá, ela lamenta não ter chá para oferecer a ele, e ele explica que queria visitá-la desde que soube das condições em que ela vivia, porém precisa cuidar de algumas coisas antes. Kana tenta consolar o pai, dizendo que depois de arrumar o lugar, até que é bem confortável.
O pai então diz que queria trazer ela de volta, mas a mãe e os sogros dela foram contra, porque não queriam que soubessem que não conseguiram bancar uma casa ao casal. E é aí que ele joga um envelope de dinheiro na mesa, surpreendendo a filha. O pai então diz que não é muito, mas é o dinheiro que ele gastaria com cigarros durante o mês, o que faz a filha o questionar, porque era para ele ter parado. Mas ele a interrompe e diz que a partir do mês que vem, vai dizer à esposa que o salário dele sofreu um corte, só que na verdade, ele vai entregar esse valor à filha, deixando a filha emocionada. Depois disso ele nota os anticoncepcionais na mesa, e ela justifica dizendo que não quer arriscar ter filhos. Mas o pai só queria dizer que eles pagaram muito por uma coisa que pode ser pega de graça em um centro de saúde, e isso faz ela chamar a Arya de estúpido. O pai então sugere à filha conseguir um emprego, mas ela diz que está sempre ocupada cuidando dos filhos da sogra e lavando suas roupas. Finalmente alguém tem uma atitude normal, já que o pai diz que ela é uma nora, não uma empregada. Mas Kana diz que não sabe como dizer não à sogra, e revela que nem Arya sabe que ela faz isso. O pai então afirma que Arya é o marido dela, e que deveria saber da verdade, porque com ele ao lado dela, vai ser mais fácil enfrentar a família dele de forma respeitosa. Em seguida, ele diz que pode conseguir um emprego de costureira para a filha, mas que ela deve guardar segredo porque é com Diana, a mulher que queria ser a segunda esposa dele. Isso gera uma cena cômica da filha acusando o pai de traição, igual a mãe dela fazia, mas no fim, ela aceita. Emocionado, ele a abraça, enquanto implora que a filha o perdoe e que seja feliz. Quando de repente a sogra chega, o pai diz que era para deixar com ele, e ao questionar a mulher, ela diz que é a obrigação da Kana, já que ela não tem nada para fazer em casa. O pai então questiona quais são as obrigações do filho como marido, e a sogra tenta dizer que o filho trabalha, mas ambos sabem que ele não ganha muito e que a sogra não ajudou eles em nada. Ela então diz que era só um favor e que ela tem mais coisas para fazer, porém o pai manda ela mesma fazer, afinal ela alugou uma casa de luxo para o filho, e vemos que esse argumento doeu, a ponto de a mulher ir embora. O pai então sorri para a filha, e a filha pergunta por que o pai nunca é tão durão com a mãe, ao que ele apenas responde que se fosse, a mãe falaria sobre isso por anos. Ele desabafa dizendo que poderia ter lutado assim para impedir o casamento, mas que realmente acreditou que a família de Arya iria cumprir com as promessas de que Kana teria uma vida melhor, mas no final, era somente um sonho. No dia anterior, descobrimos que Riska havia contado a Randy sobre o incidente com o vídeo, mas disse que acreditava na inocência deles. Randy fica triste por aquilo ter arruinado a vida de alunos tão bons. De volta ao presente, Randy estava pensando no planejamento financeiro que Arya fez, quando escuta as pessoas comentando que Arya estava ali com a esposa, porém logo vemos que era Melinda pedindo ajuda, e que estava com o rosto machucado. Arya diz que Nico era abusivo, e que ela devia reportá-lo à polícia, porém ela recusa, porque isso destruiria sua reputação. Sem mencionar que afetaria o futuro de seu filho, e que as pessoas comentariam se ela acabasse grávida e sozinha. Arya questiona o porquê de ela ter se casado, já que Nico não iria ser um marido responsável, e agora está até batendo nela. Em lágrimas, Melinda diz que ele queria que ela interrompesse, porém agora já era tarde. Quando isso aconteceu, ela foi falar com o diretor e ameaçou liberar o vídeo caso Nico não cumprisse com suas responsabilidades. Porém, antes que pudesse terminar, Nico aparece a xingando e exigindo que ela vá para casa para servir o sogro. Arya sai em defesa dela e exige que ele se desculpe, deixando Nico furioso a ponto de atacá-lo, mas Randy segura o golpe como se não fosse nada. Ele então questiona o que eles vão fazer. Arya diz que quer denunciá-lo, deixando Melinda corada ao segurar sua mão. Randy então explica que se Melinda quiser prestar queixa, ele a deixaria ficar ali por um tempo. Porém, se ela não quiser, Arya deveria deixá-la ir, antes que tenha problemas. Arya pergunta se Melinda vai denunciá-lo, e ela trava por um minuto, mas no fim decide ir para casa com o marido. Com isso, Nico grita para Arya cuidar da própria vida. O protagonista fica confuso, e pergunta a Melinda por que ela está fazendo isso. Em lágrimas, ela repete a ilusão de que o casamento deles foi por amor, e que essa é a vida perfeita que ela sempre sonhou. Ao vê-la indo com Nico, Arya odeia o fato de não ser capaz de ter feito nada, assim como quando foi forçado a se casar e expulso da escola. Mas Randy diz para ele não se culpar, quando não havia nada que ele pudesse fazer, e que acreditasse no karma, porque todos recebem o que merecem. Mas Arya aponta que nunca fez nada para merecer o que aconteceu com ele, o que faz Randy revelar que sabe sobre o vídeo, e o consola dizendo que coisas boas podem sair disso.
Em outro lugar, Kana estava confiante de que a chefe a chamaria algum dia. Em seguida, ela repara em um caminhão de milho, e nos homens que estavam descarregando. Ao cair da noite, Arya estava exausto de sua hora extra. Enquanto pensa que foi por causa do que aconteceu com ele, que agora está com Kana para sempre. Em casa, ele encontra Kana dormindo e se deita ao lado dela. Na manhã seguinte, ao acordar, Kana abraça Arya, mas imediatamente se afasta, fazendo uma careta ao perceber que ele estava molhado. Assustada, acha que ele havia urinado na cama, deixando Arya corado e constrangido ao precisar explicar o que realmente havia acontecido. Depois disso, ele se senta num canto, claramente envergonhado, enquanto Kana se desculpa repetidamente, dizendo que não sabia que esse tipo de coisa acontecia com os homens. Logo em seguida, Arya se despede para ir trabalhar, mas ao perceber que Kana parecia preocupada, acredita que ela estava se sentindo pressionada a consumar o casamento. Ele então a tranquiliza, afirmando com sinceridade que pode esperar o tempo que for necessário até que ela se sinta pronta. É nesse momento que Kana finalmente reúne coragem para revelar que não é virgem. Arya fica chocado com a revelação e Kana, entristecida, abaixa o olhar e pede perdão. Ele pergunta se ela já havia feito algo antes, e ela garante que não, mas explica que sua mãe havia dito isso uma vez, o que a deixou confusa e insegura. Para a surpresa dela, Arya responde que acredita em sua palavra, e sugere que se ela quiser, depois pode conversar com a mãe sobre o assunto. Emocionada com a confiança dele, Kana corre para abraçá-lo, sentindo-se aliviada. Ela admite que estava preocupada desde que soube, sem saber como contar para ele. Arya, com as mãos no rosto dela, começa a se perguntar se Kana passou por algum tipo de acidente ou situação delicada, mas decide não insistir naquele momento, pois precisava sair para o trabalho. No caminho, recebe uma ligação de Kana. Nervosa, ela pergunta se ele ainda ficaria com ela caso descobrisse que ela já tivesse ficado com outra pessoa. A pergunta o deixa apreensivo por um momento, mas ele responde que mesmo que ficasse nervoso no início, acabaria perdoando porque o passado é o passado. Kana sorri do outro lado da linha, visivelmente aliviada, e diz que vai conversar com a mãe. A cena então mostra uma imagem dos anticoncepcionais, sugerindo sobre o que a conversa seria. Mais tarde no trabalho, Randy chama a Arya para uma conversa. Arya diz que refletiu sobre as palavras do chefe e comenta que por causa de tudo o que aconteceu com ele, incluindo as injustiças, acabou encontrando sua esposa, e pergunta se Randy já pensou em se casar. Randy, então, compartilha que já foi casado, mas que sua esposa faleceu há alguns anos. Ao retornar para casa, Arya encontra Kana costurando. Ele a abraça por trás e a beija com carinho. Em seguida, com delicadeza, pede permissão para avançar. Surpresa, ela o olha nos olhos, cora, e então o beija de volta, entregando-se a ele pela primeira vez. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenha gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E até a próxima!